Olá, colegas e professor. Meu nome é Nicole. Eu e minhas colegas Heloísa, Jaqueline e Pamela iremos falar sobre a pedagogia nos séculos XVIII e XIX. Bom, antes de falarmos sobre o século XVIII, é importante analisarmos os conceitos históricos ocorridos anteriormente. Então, vamos começar lá no século XIV. A Europa, ela estava passando pelo auge do absolutismo. O poder dos reis, ele era considerado de origem divina, ou seja, as pessoas, elas não poderiam se rebelar contra os reis, pois automaticamente elas já estavam se rebelando contra Deus. Então, é nesse contexto que surge o Renascimento. Então, a partir da transformação do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Então, antes a sociedade, ela acreditava que Deus era o centro de tudo, e agora, com o antropocentrismo, o homem passa a ser valorizado e ele passa a ser compreendido como o centro do universo. Lá no século XVIII, ocorre a queda do absolutismo e também outras revoluções, como a Revolução Francesa, Industrial e a Intelectual. Mas a gente não vai ficar se atendo muito nisso, porque não é o nosso objetivo. Então, lá no século XVIII, conhecido como o século das luzes, ocorre a iluminação dos pensamentos das pessoas, né? Em que elas mudam o jeito de agir e de pensar. Pois no antigo regime, os filósofos acreditavam que as pessoas, elas viviam nas trevas da ignorância, da opressão, da violência, do fanatismo, das superstições. E os pensadores, eles diziam que essas pessoas, elas não tinham culpa, né, de serem assim, porque elas eram educadas desta forma. Então, é por causa disso que se tem a necessidade de transformar a mente das pessoas. E com isso, com essa mudança de pensamento, ocorrem mudanças econômicas, políticas, sociais e também pedagógicas. Então, eu peguei um trecho de um artigo de Marcos Pereira dos Santos. Ele é mestre e doutor em educação. Ele é professor do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais e da Faculdade Sagrada Família. E no artigo dele, ele diz o seguinte: para Pazinato e Senise, o iluminismo representou ápice das transformações culturais iniciadas no século XIV pelo movimento renascentista. Segundo os autores, o antropocentrismo, doutrina que considera o homem como o centro do universo, e o individualismo renascentistas, ao incentivarem a investigação científica, levaram à gradativa separação entre o campo da fé, religião, e o da razão, ciência, determinando profundas transformações no modo de pensar e agir do homem, que é o que nós falamos anteriormente. Muito bem. Então, o ideal iluminista de educação. Então, esses filósofos, eles exerceram uma importante influência na política, mas também na educação, porque eles acreditavam que a educação era o veículo, o caminho para a razão. Então, eles tiveram muitas reflexões pedagógicas voltadas para a educação. Então, as principais são tornar a escola leiga, ou seja, separar a escola de igreja, né, da igreja, tornar ela somente função do Estado, usar línguas vernáculas, que é as faladas no país, e voltar à prática pedagógica para as técnicas, para as ciências, para ofícios, né? Não ficar somente no discurso. Então, os principais teóricos do iluminismo foram Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Immanuel Kant.
E eles criticavam também os resquícios feudais, como a permanência da servidão, o regime absolutista e o mercantilismo, que limitavam o direito à propriedade, a influência da Igreja Católica sobre a sociedade, principalmente no campo da educação e da cultura, e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Então, vamos começar a falar do Rousseau, a sua bibliografia. Então, ele nasceu na Suíça em 1712 e viveu em Paris, onde agitavam as ideias liberais que resultaram na Revolução Francesa. Ele, inclusive, as obras dele, elas influenciaram muito os líderes da Revolução Francesa. Ele também foi homenageado por importantes academias francesas pelo fato de falar muito bem sobre temas polêmicos naquela época. Defendia as camadas mais populares e criticava a sociedade burguesa. Aqui tem que deixar fechado. Eu estou na gravação e aí desculpa. Sério? Ótimo! Então, a pedagogia de Rousseau. Ele tem aquela famosa frase, né? O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Então, através disso, né? Através que ele quis dizer que a sociedade que corrompe o ser humano, tem-se a necessidade de reeducar o homem. Então, agora, o que, que ele diz? O aluno ele não é mais largado, né? O professor não é mais o centro, né? O aluno é o centro. A criança, ela tem que ser tratada como criança, levando em conta o desenvolvimento dela, que é diferente de um adulto, tanto físico quanto intelectual. Ela não deve ser preparada para o futuro, ela deve ser preparada para si mesma. Ele também diz que a educação ela não pode ser só baseada no discurso, ela tem que ter finalidade prática para acontecer o aprendizado. Ele também fala um pouco sobre desenvolvimento natural, que aparece na obra dele, Emílio ou da Educação. Então, o que ele questiona com o desenvolvimento natural? Se os homens nascem livres e iguais, por que em toda parte estão acorrentados? Né? Então, o que ele defende? Que o indivíduo ele tem que ser dono de si. Ele tem que agir por interesses naturais dele, interesses próprios. Ele também fala de educação negativa, que além do professor afastar a criança do mundo corrompido, ela não deve transmitir conceitos de virtude, né, impor uma verdade absoluta, porque ela tem que deixar com que esses indivíduos eles saibam fazer as suas próprias escolhas de maneira espontânea. Então, ela deve aprender, a criança, né, ela deve aprender a lidar com os próprios desejos e saber os seus limites, né? Para quando chegar quando ser adulto, né, saber ser dono de si. E também ele diz um pouco sobre educação moral, que começa aos 15 anos, né, quando o indivíduo ele tem a posse da razão. Então, ele só então ele pode observar paixões, instruções religiosas,
porque falar de Deus precocemente, né? Ele diz então que é idolatria. Então, o próximo vou passar para a Pamela. Tchau, obrigada pela atenção. Oi, eu sou a Pamela e eu vou continuar a apresentação. E eu vou falar então sobre o Kant como pedagogo. Os pensamentos e as reflexões do Kant estão no livro dele sobre a pedagogia. Ele foi o principal filósofo do Iluminismo e, a partir de sua obra Crítica da Razão Pura, ele dividiu a maneira de pensar do seu tempo. De um lado estava a tendência racionalista de Descartes e do outro a empirista de Locke. Para ele, era impossível existir uma razão pura que esteja independente da experiência. Por outro lado, ele também dizia que não há experiência sem antes a priori da razão. Na obra Crítica da Razão Pura, se referindo à questão moral, o Kant afirma que o ser humano é capaz de autodeterminação. O Kant defendia a laicização e questões morais na pedagogia. Segundo ele, é a partir de questões racionais que o ser humano vai reger a vida e não a partir de questões religiosas. As questões religiosas eram muito frequentes na época dele, então ali ele teve digamos, uma controvérsia. Para ele, então, sobre a lei moral, ele vai dizer que a moral resulta do nosso querer individual e da lei universal, que seria então a sociedade. Ou seja, nós construímos a nossa moral através da liberdade e que vai ter base na autonomia do indivíduo e na disciplina, para que a gente atinja o nosso próprio governo. Então, quando ele diz na autodeterminação, ele quer dizer que se nós somos pessoas livres, a gente vai poder se autodeterminar, a gente vai ter a nossa autonomia. E tendo em vista, então, esses pensamentos iluministas, o Kant utiliza a expressão Aufklärung, que vai significar a saída do homem de sua menoridade, da qual ele é o próprio responsável. Então, a educação forma um caráter moral. Eu vou ler uma citação do Kant que diz o seguinte: mandamos, em primeiro lugar, as crianças à escola, não na intenção de que nela aprendam alguma coisa, mas a fim de que se habituem a observar pontualmente o que lhes ordena. O Kant diz que quando a educação investe na razão, é possível ver a formação do caráter moral. E assim, então, ao enviar uma criança à escola, não se deseja que ela se renda à obediência, mas sim que ela empreenda a imposição de regras. A gente não quer que uma criança vá seguir as obediências assim certinho, mas que ela entenda que existem regras. Aqui de novo, então, quando o Kant vai unir dois termos, que são a educação e a liberdade, ele diz que a atividade do aluno é aprender a pensar por si mesmo, e quando se vai se referir ao saber, ele afirma que isso é um ato de liberdade, ou seja, a verdade não nos é transmitida e nem imposta, o sujeito é que a constrói. Então, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai ter que construir o nosso próprio conhecimento, porque isso não é algo que vai ser imposto para nós. E a educação para a liberdade necessita de exercícios e ensinamentos de modo a permitir gradativamente o desenvolvimento da sua inteligência. O homem, por ser racional, ultrapassa a ordenação mecânica de sua existência e todo o sentido de sua existência. Isso proporciona a ele uma libertação dos instintos por meio da própria razão. E eu vou então ler de novo uma citação do Kant. Ele vai dizer o seguinte: o homem não deve ser guiado por instintos, pois foi dado a ele a razão e liberdade, da qual deve tirar tudo de si mesmo. Então ele quer dizer que a gente não pode agir no impulso, porque nos foi dado esse dom de pensar
raciocinar e nos foi dada também a liberdade e a autonomia. Então, a gente tem que pensar antes de fazer alguma coisa. E a educação, ela deve convergir para a moralização. Assim, aprender a ser homem significa aprender a deixar-se progressivamente guiar pela razão, ter a capacidade e a coragem de sair de sua minoridade, da qual cada um é culpado, e dar-se a própria lei de conduta. Isso que eu acabei de falar também foi uma citação do Kant. Então, quando ele fala que a gente tem que aprender a ser homem, ele quer dizer, quando a gente chega à fase adulta, nós temos que nos deixar guiar pela razão, começar a pensar por si próprio. E quando ele diz em sair da sua minoridade, que a gente é próprio culpado. Então, a gente sai da nossa minoridade para atingir a maioridade. E a preocupação essencial do filósofo com a educação vai se inserir no campo da moral, sendo que o ser humano não nasce moral, mas torna-se moral por meio da educação. É a educação que vai proporcionar isso para o ser humano. E a função primordial da educação consiste em fazer despertar a reflexão crítica no aluno. Então, a educação tem esse poder de fazer com que a gente se torne pessoas críticas dentro da sociedade. Isso evidencia, então, a necessidade da disciplina e da instrução como condições essenciais para a formação da criança e do jovem. Enquanto a independência em relação a qualquer lei, a instrução ou a cultura é a condição para a vivência da formação moral que foi aprendida, pois como mesmo o filósofo diz, o ser humano não nasce moral, mas torna-se moral por meio da educação. Portanto, a educação moral é aquela que diz respeito à constituição da cultura humana e à formação da personalidade do aluno, para que ele possa viver como um ser livre entre seres também livres. E é nesse sentido que a liberdade do Kant, ou seja, a liberdade kantiana, vai se assentar na autonomia da vontade como suprema base da moralidade. Só o ser humano é capaz de agir moralmente, posto que somente ele é livre e dotado de vontade. Então, agora eu vou falar sobre um outro pedagogo, que foi o Pestalozzi. O Pestalozzi foi mestre, diretor e fundador de escolas. Ele seguia as ideias de Rousseau e Basidal, ou seja, ele era estudioso de Rousseau e Basidal. Ele teve interesse pela educação elementar de crianças e pobres. Ele fundou uma escola para receber órfãos e ofereceu formação geral através de trabalhos de tecelagem e fiação. O Pestalozzi também foi defensor da escola popular. Ele defendia a escola popular extensiva a todos. Ele acreditava que a escola não possuía a simples função de instruir, ou seja, a gente não vai simplesmente à escola para aprender alguma coisa, mas sim que ela vai gerar uma formação completa no aluno, que isso leva, então, à plenitude do ser. E acreditando na bondade humana, o Pestalozzi estimulava esses dons, a fim de que ocorresse o desenvolvimento espontâneo do aluno. Na pedagogia intuitiva, o Pestalozzi considerou ser a instituição, no caso, a intuição, uma faculdade própria do ser humano e fundamento de todo o conhecimento produzido com as impressões sensíveis das coisas. E é isso que ele vai chamar de pedagogia intuitiva. Uma pedagogia que fosse assentada na própria atividade do espírito humano e manifestada pela intuição, porque, segundo ele, isso que a juventude aprende deve ser fruto da sua própria atividade, uma criação viva que ela própria produz. E o conhecimento não é algo dado, pronto e acabado. Pelo contrário, ele é elaborado. A criança
elabora seu próprio saber e adquire o conhecimento por esse processo que sai das impressões para o raciocínio. Então, a gente vai primeiro ter uma impressão sobre alguma coisa, sobre determinado assunto, e depois a gente vai começar a raciocinar sobre aquele assunto, ou seja, raciocinar, pensar sobre algum problema, sobre determinado assunto. E para a pedagogia pestalozziana, segundo Pestalozzi, a memória não pode ser colocada utilmente em ação, desde que ela se baseie sobre uma grande força da intuição interior e exterior, ou seja, sobre uma boa observação e um bom raciocínio. Então, para que a gente possa pensar e raciocinar, a gente tem que observar e ter esse bom raciocínio. E então, qual seria o papel do professor nesse processo de aquisição da aprendizagem? Aqui, então, eu vou ler uma outra citação do Pestalozzi. Ele diz: o mestre não pode ser uma pura ferramenta, distribuidor inanimado de uma matéria morta, semelhante a uma máquina, mas ele deve saber se colocar ao ponto de vista da criança e mover-se em seu sujeito de maneira a pensar de uma verdade a outra, de uma descoberta a outra no mesmo ritmo da criança, ou seja, ele não deve simplesmente transmitir alguma coisa, implantada para a cabeça dessa criança alguma coisa. Ele deve fazer com que a criança consiga internalizar aquilo. E na pedagogia do Pestalozzi, ele considerava que a criança tem um ritmo que é própria dela. E qual seria esse ritmo? Aqui a gente pode pensar nas disposições das forças físicas e intelectuais. Então, esse método do Pestalozzi faz com que o professor e o saber se elevem em conformidade com a criança. Contudo, não só o saber elementar, mas também o professor se colocava no ritmo da criança. Então, ele quer dizer que o professor tem que andar lado a lado com essa criança. Tem que pensar do jeito que essa criança pensa. E para finalizar, então, a minha apresentação, eu vou falar do método de educar como princípio simples, seguir a natureza. O Pestalozzi, ele afirma que a criança possui potencialidades inatas que vão se aprimorar até a maturidade. Ele compara a criança com uma semente que se transforma em árvore, ou seja, ao passar dos anos, essa criança vai se desenvolver, assim como essa semente. E o professor, ele vai comparar, então, como um jardineiro, que esse jardineiro vai ter que semear e cultivar essas flores. Então, o professor vai ter que fazer a mesma coisa. E o professor não vai poder forçar o aluno, mas ele vai ter que ministrar uma instrução, de acordo com o grau do poder crescente da criança. Ou seja, o método de educar segue um princípio simples, seguir a natureza. Agora eu vou, então, passar a palavra para minha colega, a Jaque. Boa noite, meu nome é Jaqueline e eu vou falar um pouco sobre as turbulências do século XIX. A Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, é considerada como um marco histórico para a entrada na Idade Contemporânea. Com a queda do antigo regime, a aristocracia cedeu lugar a outra ideia de cidadania, além de que a burguesia triunfante acelerou o processo de industrialização, o que provocou inúmeras transformações sociais. Por exemplo, ocorreu um grande desenvolvimento no sistema fabril por conta de novas máquinas, na agricultura, a aplicação de conhecimentos científicos e novas técnicas aumentaram a produtividade, ocorreu uma modificação nos transportes, com o navio a vapor, também foram construídas ferrovias e rodovias, surgiram novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, que acabaram substituindo o carvão. A população também começou a se deslocar dos campos para as cidades, o que passou a concentrar grande massa trabalhadora. Então, ocorreram várias transformações nesse período.
Nesse século, a diferença entre as classes sociais era cruel. A relação de trabalho continuavam complicadas. Os trabalhadores ainda precisavam valorizar o lucro da fábrica ao invés da própria vida. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas diárias. O trabalho infantil era muito utilizado e as mulheres eram contratadas por salários bem menores, então a situação era bem precária. E com essa situação, os trabalhadores começaram a se organizar e exigir melhores condições de vida e de trabalho, se inspirando nas ideologias críticas do liberalismo burguês. Nesse século, também desenvolveram-se duas fontes de pensamento: o idealismo dialético, influenciado por Hegel, e o positivismo por Augusto Comte. Então, agora a gente vai ver o idealismo dialético. Na filosofia, idealismo é uma corrente filosófica que faz das ideias o princípio interpretativo do mundo, ou seja, segundo o idealismo, conhecemos o mundo a partir das ideias que temos feito de todas as coisas materiais. Dialético é uma palavra grega que significa a arte do diálogo, de convencer, de persuadir, de raciocinar. Em suma, é um debate de ideias diferentes, chegando a uma conclusão, e a partir desses pensamentos diversos, que tornam-se um novo conceito, pode ser contrariado novamente. Hegel nasceu então em 1770 e faleceu em 1831 na Alemanha. Ele foi o mais importante dos pensadores idealistas do século XIX. Ele desenvolveu a filosofia do devir, do movimento de vir a ser. A dialética, ela se processa em 3 momentos. O primeiro seria a tese, o segundo a antitese e o terceiro a síntese. O primeiro, a tese, que corresponde a uma ideia, a um pensamento. O segundo seria a antitese, um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária. O terceiro seria a síntese, uma conclusão da tese com a antitese, ou seja, após um debate de ideias, chegaria a uma conclusão resumida, no entanto, essa síntese passa a ser uma nova tese para a dialética. A pergunta geral de Hegel era como se dá o conhecimento, então ele chegou a essa conclusão, de que o conhecimento é um processo espiral. Partindo de uma ideia base, que ele chamou de tese, contrariada por outra ideia, que ele chamou de antitese, e chegando a uma conclusão chamada de síntese, que passa a ser uma nova tese, e por isso da palavra espiral. Algo que não tem fim, um pensamento que não tem fim. O outro pensamento que surgiu, então, foi o positivismo. Augusto Comte foi o pai do positivismo, uma corrente filosófica que busca explicar as leis do mundo social com critério das ciências exatas e biológicas. O contexto histórico é o da Revolução Francesa e da crescente industrialização da sociedade. Desse modo, Comte buscou a criação de uma ciência da sociedade capaz de explicar e compreender todos esses fenômenos, e que pudesse contribuir para modificar a desorganização social da época. A defesa do positivismo é de que somente o conhecimento científico é verdadeiro, não se admitindo como verdades as afirmações ligadas ao sobrenatural, ou seja, à divindade. As suas observações o levaram a definir 3 estágios pelos quais a sociedade tende a passar: o teológico, o metafísico e o positivo, ou também chamado de científico. O estágio teológico, então, é aquele onde as explicações aos fenômenos até então desconhecidos eram atribuídas à divindade, ao sobrenatural. Metafísico é o estágio onde o ser humano procura explicar as coisas através de fenômenos naturais, ou seja, a natureza é autossuficiente para explicar as suas próprias manifestações. Já o positivo, ou científico, é um estágio onde as explicações às verdades absolutas advêm exclusivamente da ciência. Então, nós não temos como negar as contribuições de Comte para a educação, inclusive a que é realizada em dias atuais,
Se vivemos numa sociedade marcada pela individualidade e pelo egoísmo, um modelo de escola e de educação que priorizassem o despertar do altruísmo nos discentes seria muito bem-vinda. A gente também tem que concordar que o espaço escolar é, acima de tudo, científico, o que também se encaixa com o pensamento de Comte. A escola, positivista ou não, é o espaço ideal para questionamentos, reflexões, estudos profundos e, consequentemente, conclusões. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre a pedagogia de Herbert. Um grande pedagogo foi o alemão John Friedrich Herbert. Ele nasceu em 1776 e faleceu em 1841. Ele trouxe a contribuição da pedagogia como uma ciência. Ele diz que a atividade educativa deve orientar o homem para buscar o bem, e ele precisa aprender a comandar a si próprio. Então, a pedagogia de Herbert tem por finalidade a formação do caráter moral e por meio de uma verdade esclarecida, que se alcança pela instrução. E para que isso ocorra, a conduta pedagógica deve então seguir os 3 procedimentos básicos: o governo, a instrução e a disciplina. O governo, no sentido de controlar a agitação infantil, para que as crianças conheçam as regras do mundo adulto. Isso é feito primeiro pelos pais e logo depois pelos professores ou mestres. A instrução é buscar desenvolver os interesses da criança. E depois eu tenho a disciplina também, que supõe a autodeterminação do próprio aluno, um amadurecimento que leva à formação de caráter. E quando o aluno é instruído, Herbert propõe 5 passos que ocasionam o desenvolvimento: a preparação, a apresentação, a assimilação, a generalização e a aplicação. A preparação é recordar o que já se sabe sobre o assunto. A apresentação é apresentar um conhecimento novo. A assimilação é associar as ideias antigas com as novas, percebendo diferenças e semelhanças. A generalização é o momento em que o aluno abstrai esses conceitos. E a aplicação é colocar em prática o que aprendeu. Embora a psicologia de Herbert tenha sofrido diversas restrições, ela tem grande influência na pedagogia até hoje, nos dias de hoje. Da minha parte é isso, e agora eu vou passar a palavra para a minha colega Heloísa. Olá, meu nome é Heloísa e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito das críticas de Nietzsche. Então, o Nietzsche, ele era anti o racionalismo extremado, então ele não era a favor da exaltação do poder da razão. Ele concordava com a busca por valores vitais que estavam esquecidos, a valorização das forças inconscientes, instintivas, dominadas ou subjugadas pela razão. Ele dizia que nós temos uma natureza viva que vibra, que muitas vezes é imprevisível e a razão ela acaba suprimindo, abafando esses nossos valores vitais. Ele também fala que nosso destino faz parte de um todo que esbanja a vida em vários sentidos. E ele tinha um conteúdo questionador e provocativo que sempre estava presente nos seus escritos. Ele condena a erudição vazia, a educação intelectualizada e separada da vida. Ele dizia que muitas vezes a educação é desgrudada da vida, ela não está interligada com a realidade do aluno, e ele usou um termo para falar que a escola parece uma estufa que atrofia os instintos do espírito. Então, essa ideia de condenar a erudição, ele não propunha uma educação e uma cultura elevada, pautada em referências históricas. Não era isso que ele defendia. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do livro dele, que se chama Assim Falou Zaratustra. Esse livro fala sobre um filósofo que se autonomeou Zaratustra, e ele fala sobre as possíveis transmutações do espírito. Então, ele diz que o nosso espírito ele pode passar de camelo para leão e de leão para criança. Então, o camelo é um espírito que está ligado à obediência. Ele diz que o sistema educacional nos transformou em camelos obedientes, com conhecimentos desligados da vida. O camelo é um animal de carga, então ele se ajoelha, ele se curva. Realmente essa questão da obediência, né, de servir aos outros. E o camelo nega
ou nós negamos os nossos impulsos vitais. A gente age conforme você deve, você não deve, né? A gente escuta isso dos outros e a gente parou de agir conforme, eu quero, eu não quero. A gente está se policiando e se segurando. Então, o próximo espírito seria o leão. O leão tem uma posição intermediária, que ele quer ser livre e quer conquistar. Ele é ousado, ele tem liberdade para a criação, mas ainda assim ele está ressentido. Então, por fim, o espírito da criança seria aquele espírito que pode. Ele tem o poder da criação, os valores que afirmam a vida. Ele quer destruir a ordem que aprisiona o nosso espírito. Então, é a recuperação das energias, né? A criança está relacionada com a inocência, com o esquecimento, com o jogo, com o recomeço. Ela tem a possibilidade de recuperar as energias, né, que foram abafadas pela trajetória educativa. Então, ainda interligando essa questão do livro com a sabedoria, o Nietzsche defende o princípio da terra e do corpo. Ele diz que o nosso corpo toma forma e vem ao mundo e a gente tem que tomar consciência da nossa realidade e conhecer aquilo que nos circunda. Então, ele defende bastante essa ideia da experiência. Ele fala que o nosso pensamento está enraizado na experiência e que muitas vezes a gente ensaia uma sabedoria, mas o verdadeiro sábio é aquele que está cheio de contradições. Ele fala sobre as nossas fissuras, os nossos rasgos, as nossas narrativas, palavras, ideias, e que são esses aspectos que estão relacionados com os nossos valores. Então, é a ideia de romper, o indivíduo rompe com ele mesmo em estado de formação. Tem a ideia também de superar o que é fruto de uma espécie de domesticação idealista. Então, ele não concorda com essa ideia de idealismo. Ele fala que, ainda voltando, né, para aquela questão inicial que eu comentei do destino, ele diz que nosso destino faz parte de um todo que esbanja a vida. Então, a gente tem que tentar realmente viver o nosso destino e sair dessa questão de domesticação. Ele criticava os homens cultos da Alemanha, que eram mergulhados em uma cultura livresca superficial, né? Cultura livresca no sentido de que a cultura provinha unicamente dos livros e não da experiência. E ele defendia bastante essa ideia da experiência. E essa ideia de superficial, ele dizia que era como um verniz. O verniz é um adorno, mas ele não mostra a verdadeira madeira, né? Que está ali por baixo. Então, o homem alemão está convencido da solidez de conceitos que devem ser repetidos. Ele diz também que o homem alemão se baseia em conceitos alheios e ele acaba somente imitando modelos que já estão prontos. Então, em relação à educação, ele condena a escola utilitária e profissionalizante e o ensino submetido à ideologia do Estado. Ele diz que o fim da educação não pode ser o Estado, que é preciso investir em educadores e não em famintos por empregos. Então, ele condena essa ideia de tu educar por mercado, de educar a fim de querer, né, o profissionalismo no sentido de conseguir empregos, né, esse ensino profissionalizante. A uniformização do sistema educacional definiu um modelo de ser humano que condizia com os interesses e egoísmos do sistema e do mercado. Então, ele diz que o currículo, as aulas, os saberes pré-estabelecidos tentavam uniformizar e tentavam moldar um modelo de aluno, né, e de ser humano para se encaixar nos interesses das forças dominantes. E ele era contra isso. Ele até usava o termo filisteu da cultura, que é um espírito que transforma toda a produção cultural em mercadoria, né? Vê isso como um objeto de venda, algo vulgar. Então, ele fala que os professores não são amas de leite que adestram os jovens para serem úteis ao Estado. Um educador precisa ensinar a ter vontade de maestria, né? Tem que ensinar o aluno a pensar, a dançar com as palavras. Ele usava também esse termo, né? No sentido de aprender a escrever, aprender a pensar. Os educadores não podem ser reprodutores de informação. Ele fala também que a escola ela precisa se arriscar e que se arriscar deve ser a regra e não a exceção.
E ele também cultiva essa ideia de promover uma cultura da experimentação, né? Como eu disse, ele considera bem importante a questão da experiência. E em relação ao que eu disse anteriormente, dele criticar os homens alemães que estão ligados àquela solidez dos conceitos, ele diz que a liberdade é um meio de enfrentar essa solidez e ela afirma uma vontade por ela própria. Os educadores, então, são mestres fundantes do saber bem acabado, profundo, instigante e transformador. Então, os professores devem ajudar os alunos, né, atuar do lado dos alunos com disciplina e paciência. E sobre a moral, ele fala que a moral é uma interpretação dos fenômenos que nos rondam, né, que estão presentes na nossa realidade e que muitas vezes é uma má interpretação, que a gente confunde a moral com a vontade de melhorar os homens. Então ele fala que é preciso enfrentar a racionalidade e o idealismo, enfrentar também o moralismo que estabelece o certo e o errado sem avaliar certos conceitos. Então, de novo, essa ideia de que ele é contra essa questão do idealismo, né? Ele cita também a questão da moral de rebanho, que muitas vezes existem conceitos inquestionáveis que levam as pessoas a agir de uma certa forma que vão no embalo dos outros e que não se para mais para realmente entender, analisar, definir e pensar, eu concordo ou não com isso, e a partir de uma reflexão eu vou tomar minha posição, né? No rebanho as ovelhas vão correndo, eu não sei se isso está certo ou não, se eu concordo ou não, mas eu vou junto, né? Então essa é a questão da moral de rebanho. E para finalizar, então, a gente percebe, né, como as meninas apresentaram vários autores, que esses 2 séculos que a gente apresentou, eles estão ligados a uma concepção nova, né? Que nos séculos passados vinha tendo muito o poder da igreja e isso acabou se quebrando, né? Então surgiu essas ideias iluministas e aparecem então concepções contrárias, né? Que são concepções que partem do iluminismo e também se contrapõem ao iluminismo, né? São perspectivas muito contraditórias. Algumas exaltam a razão, né? O poder da razão como forma de autonomia e outras são antirracionalistas. Então, são perspectivas contraditórias. E então surgiram essas novas ideias, essas novas concepções, e apesar de ter tido a tentativa, né, de fazer uma escola diferente, inovadora e diferenciada também, o que acabou prevalecendo durante essa época foi a escola tradicional, né? E até na época e hoje em dia, muitas vezes ainda, quando a gente pensa em escola tradicional, a gente tenta abolir qualquer coisa que esteja relacionada a ela, né? Existe, assim, logo uma crítica ligeira, até um ranço, um desprezo, mas até o texto, né, citou que não precisa ser dessa forma, né? Que a gente pode analisar quais ideias positivas vieram, né, da escola tradicional e fazer uma fusão de ideias, ou pensar, aprender com o passado. Aquilo foi positivo, aquilo não foi positivo, e usar hoje em dia isso. E também que existe um extremismo, né? Parece que muitas vezes a gente pensa, eu vou seguir só uma escola tradicional ou uma escola inovadora e não existe o meio termo, né? E também o extremismo no sentido de que quando eu critico o autoritarismo que o professor teve em sala de aula na escola tradicional, não significa que hoje em dia eu queira uma escola que desvalorize a autoridade do professor e a posição do professor em sala de aula. Criticar a disciplina não significa que eu quero uma escola sem ordem. O enciclopedismo, aquela ideia de catalogar o conhecimento, não significa que eu não perceba que existam conteúdos que são necessários de ser trabalhado na escola. Então, é realmente essa ideia de analisar o que foi positivo da escola tradicional, aprender com o passado e dali extrair o que é válido para manter, né, no âmbito nacional atual. Então, aqui temos nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que todos estejam bem e até mais. Tchau!